O estudo do caso clínico será realizado com o professor Diogo Barros, com graduação em enfermagem e especialização em urgência e emergência. Então, professor Diogo, qual a relação existente entre queimaduras e falência renal? A relação que existe entre queimadura e falência renal é no fato de que, quando nossas células estão em processo de aumento de temperatura, no caso um processo da queimadura, no processo da cauterização, elas começam a produzir toxinas. Então, assim, sempre que elas geram queimadura, a gente gera produção de toxina e essas toxinas são liberadas do nosso corpo. E uma das formas que a gente tem de liberar a toxina é através da excreção urinária. Então, assim, é por conta de uma sobrecarga renal que os rins eles começam a serem sobrecarregados perante queimadura. Pacientes que são grandes queimados, eles têm desidratação e por ter desidratação, os rins são sobrecarregados. Então, é muita toxina e pouco líquido para passar pelo capilar glomerular para que seja filtrado. Então, assim, são algumas coisas que a gente tem que levar em consideração a pacientes renais queimados, que é hidratar o paciente para que a gente evite sobrecarga renal e controlar as queimaduras. De que forma uma queimadura pode acelerar o metabolismo? Quando o nosso tecido é queimado, as células restantes, o tecido restante começa a ser alterado seu metabolismo. Então, o metabolismo começa a ficar aumentado. Aumenta a produção de oxigênio, aumenta o consumo de nutrientes, aumenta a produção de gás carbônico. E aí, desse aumento da produção de gás carbônico, a gente consegue também ter vários distúrbios relacionados a distúrbio ácido básico. E assim, distúrbio ácido básico influencia o funcionamento renal, e os rins eles funcionam como tampão para a regulação ácido básico. Então, tudo que a gente fala em renal, e principalmente em grandes queimados, a gente pode relacionar à insuficiência renal. Quais os tipos de queimaduras e suas intensidades que levam o paciente a esse caso clínico? Existem algumas classificações para a queimadura. Existe a queimadura de primeiro grau, queimadura de segundo grau, queimadura de terceiro grau e perante algumas literaturas existe a queimadura de quarto grau. O que é que vai variar? O tecido que está sendo lesionado. Queimadura de primeiro grau, aquela queimadura que a gente tem por conta da insolação, por conta do nosso sol, dos raios ultravioletas que vem por meio do sol. Essa queimadura de primeiro grau é uma queimadura que geralmente causa uma desidratação local no tecido. É uma queimadura mais fácil de ser revertida e o principal tratamento para essa queimadura de primeiro grau é a hidratação. Beber bastante líquido e você consegue hidratar. Segundo grau, você já tem comprometimento maior da pele, então você já tem formação de bolhas, e essas bolhas têm um certo caráter de perigo, porque se forem estouradas te dão infecção. Queimadura de terceiro grau e queimadura de quarto grau são queimaduras que atingem tanto a face muscular, como o músculo, como o osso. Então, assim, quanto mais profunda for a queimadura, mais chance de você ter lesão do sistema renal. Né? Porque mais material vai ser queimado, mais radicais livres vão ser jogados na corrente sanguínea e mais o teu rim vai tentar eliminar. Quando a gente estuda fontes de eliminação de excretas e toxina, de produto final de degradação celular, nós temos respiração, suor, rim e fezes. Se você está com a pele queimada, teu suor já não funciona. Você já não consegue eliminar por meio do suor. Se você é um grande queimado, seu sistema respiratório pode ficar alterado. Então, tua respiração também já não funciona para eliminar essas toxinas. Ficou a digestão e ficou o sistema urinário. Se você é um grande queimado, que é quando você tem uma grande porcentagem do corpo que sofreu aumento da temperatura, seu sistema digestório pode não funcionar bem. Então, tudo sobrecarrega nossos rins. Então, o fator que influencia o surgimento de doença renal crônica em paciente renal é porque uma das únicas vias de eliminação de substância tóxica que vai ter nesse paciente são os rins, já que a pele não consegue fazer o processo de eliminação por meio das glândulas sudoríparas ou sudoríferas, por conta do processo de queimadura. O rim também pode ser afetado por uma infecção causada pela queimadura? Pode. Um dos principais problemas que a gente tem, fora a falência renal, em pacientes grandes, que são classificados como grandes queimados, é a infecção. É tanto que esses pacientes eles são tratados em um ambiente totalmente estéril, tem um setor para grandes queimados em hospitais que geralmente ficam nas capitais. O material que é utilizado tem que ser estéril. E se esse paciente adquirir uma infecção, esta infecção pode matá-lo de várias formas. Ele pode ter uma septicemia, que é aquela infecção generalizada, podendo acometer outros órgãos, como o sistema pulmonar, sistema cardíaco, sistema digestório, ou essa infecção dele pode
acometer uma sobrecarga renal. É interessante que o paciente ele pode ter um problema renal ou por conta da infecção ou por conta do tratamento da infecção. É muito comum pacientes que têm grandes infecções serem tratados com antibióticos de um potencial muito alto. E assim, se o rim já estava parado por conta da infecção, ele vai parar também por conta da antibiótico-terapia. Ou seja, esse paciente ele pode passar no tempo que ele passar queimado, ele pode passar fazendo sessões de hemodiálise. Então ele pode desenvolver uma coisa chamada insuficiência renal aguda, podendo ser progredida para uma IRC, insuficiência renal crônica. Um paciente que está hospitalizado queimado pode desenvolver essa insuficiência renal ou por conta da infecção, ou por conta da desidratação, ou por conta da eliminação de toxina do nosso corpo, por conta da queimadura, ou por conta da antibiótico-terapia, que é feita para tratar a infecção.